A gente vai conversar um pouco sobre o livro que eu tô lendo, que é a Psicologia Financeira, um livro muito bom. Ele tá aqui. Uma coisa que eu aprendi com esse livro, que eu acho muito interessante, é que não importa o quão inteligente você seja para as finanças, se você é um cara emocionalmente desequilibrado. Se você é um cara desequilibrado emocionalmente, provavelmente nesse mundo de produtos que tem muitos marketings em cima, você vai ser influenciado a comprar uma coisa que você não precisa. E hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia eles têm muitas estratégias, eles têm muitas coisas para te ludibriar e te influenciar a comprar o que você não precisa. Então, o livro ele retrata, duas histórias de dois caras, onde um deles, que se chama Ronald Reed, que foi um cara que trabalhou 17 anos como faxineiro e mais 25 anos como mecânico e frentista, e fala que esse cara, ao final da vida dele, com 92 anos, uma vida super simples, o cara morava numa casa de 2 cômodos, tá? Que pagou 12 mil ali. E esse cara, dessa vida simples, ao falecer com seus 92 anos, em 2014, ele deixou um patrimônio de 8 milhões, 2 milhões para os enteados e os 6 milhões que sobraram para a igreja e para a biblioteca. E ele conta também uma outra história, um outro cara, que era um executivo assim, renomado, que saiu em revista, conhecido, que geriu grandes empresas. E conta que esse cara era ganancioso, comprou uma mansão de 1,5 milhões. Nessa mansão tinha 2 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas, uma mansão enorme, gigante. Só que para manter uma mansão dessa, ele gastava em torno de 90 mil dólares mês. Então era muito caro para manter a mansão. E aí então veio a crise de 2008. E nessa crise de 2008, esse Richard, diferente do Ronald Reed, ele veio à falência, quebrou. Teve que vender a mansão, tinha uma outra casa em Palm Beach que o banco pegou e etc. E aqui o que a gente aprende? Ronald Reed, desprovido de informações financeiras, diferente do executivo, que foi um cara que estudou em Harvard, foi um cara que aprendeu, estudou cursos, fez cursos de finanças, de empresas, para que ele pudesse gerir essas empresas e construir negócio. Diferente desse executivo, Reed era um cara que não tinha um comportamento de gastador. Era um cara que sabia no momento, que ele passava em um shopping, uma loja, em algum lugar, que ele não se deixava levar pelas emoções. Era um cara que sabia se controlar, diante dos produtos e de todo o marketing que vinha em volta, Então, ele não era um cara que tinha um conhecimento técnico de finanças, mas era um cara que sabia gerir muito bem as suas emoções. O executivo, que é o Richard, que foi um cara, como eu já disse, que estudou, fez cursos e etc. Executivo assim, sensacional para criar empresas de valores, crescer e etc. Por outro lado, era um cara ganancioso, gostava de luxo. Então, comprava coisas que não precisava. E aqui a moral da história é que você pensar um pouco que tem muitas coisas que você faz que é pela emoção e você acaba comprando produtos que você não vai usar, produtos que são apenas que você comprou apenas pela emoção, tá? Apenas pela influência, apenas pelo meio, Muitas pessoas fazem isso hoje em dia, Acabam querendo comprar algo que elas não conseguem pagar por aquilo. Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, Se você é uma pessoa que ganha de 1.800 a 2.000, você pode comprar um carro de 100 mil? É lógico que pode. Você pode comprar um carro de 100 mil. Só que a gente vai ter que mudar algumas coisas.
né? E eu vejo muitos vídeos e leio muitos livros e eu vejo essas pessoas falando, né? Você quer comprar isso, vai ter que se sacrificar e fazer tal, e muitas coisas. E realmente você vai ter que se sacrificar para conseguir aquele bem. Só que vamos metrificar isso. Então você é um cara que ganha de 1.800 a 2.000 e quer comprar um carro de 100 mil. Vai conseguir? Vai. Porém, vai ter que fazer hora extra no trabalho, vai ter que trabalhar final de semana, e se você já faz isso, vai ter que trabalhar mais no final de semana, vai ter que fazer renda extra, né, trabalhando como freelance fora do seu trabalho. E aí eu te pergunto, não, e tem mais. Quando você acaba trabalhando mais, você acaba se estressando mais. Você se estressando mais, você dorme menos, você come menos, você bebe menos água. Então vai entrar numa bola de neve, onde pode causar destruição, se você não fizer isso de forma técnica e organizada, tá? Então, veja, vale a pena você se abdicar, né, de um horário de almoço com a sua família, de um jantar com a sua família, de um bom sono, uma boa noite de sono, de um bom treino na academia, de um bom almoço, um bom jantar, uma boa alimentação, por horas e estresse de trabalho em prol de um objetivo material, onde te suga de uma forma que é bom para o sistema, tá? É ótimo para o sistema que você faça muitas dívidas, que o sistema adora isso porque você se mantém trabalhando. E quando você se mantém trabalhando, você gira a engrenagem do sistema. Eles querem pessoas assim, que se endividem, que comprem coisas que não podem, para que elas trabalhem mais. E elas trabalhando mais, a engrenagem gira, né? Só que, Madison, tem uma outra forma de fazer isso? Tem. É simples. É uma coisa assim óbvia. Mas a gente tem que trazer, né, na mesa, trazer aqui na frente, trazer para frente isso e colocar em pauta, que é viver abaixo do que você vive hoje e construir patrimônio. Então, a solução para aqueles que não têm recursos, né, e querem realmente ter uma estabilidade ou chegar na liberdade financeira, que todos almejam, muitos almejam, né, é você viver abaixo do seu nível financeiro, juntando uma quantia para que você acumule aquele dinheiro, para mais para frente você ter uma segurança para direcionar melhor a sua energia. E quando eu digo energia, eu digo decisões, tomada de decisões. Então, quando você tem uma segurança financeira, você toma decisões porque você quer tomar a decisão, não pelo medo do mês que vem não ter dinheiro para pagar as contas. Porque muitas vezes você se submete a coisas que não é da sua praia, que não é do seu feitio, que não é da sua aptidão, que não é a sua habilidade, apenas para pagar a dívida do mês que vem. Então, veja, se você consegue ter um controle emocional, um equilíbrio emocional sobre as suas finanças, produtos, marketing, etc., você domina o jogo, tá? Eu sei que é muito difícil você sair do zero para alguma coisa, mas é assim. No começo é muito difícil. Então, o carro na primeira marcha, ele gasta mais gasolina, ele toma mais força do carro, do motor. O foguete, para ele sair do chão, ele gasta um combustível absurdo. Mas quando chega em certo patamar, ele vai embora. Assim como o carro, depois da terceira marcha, ele deslancha. Então, o começo ele vai ser muito difícil. Provavelmente você vai ter que submeter a coisas que você não quer, né? Já passei por isso, digo por experiência própria.
Mas depois que você acumula aquele capital, você consegue tomar melhores decisões. E aí, sim, quando você acumula aquele capital, o capital ele acaba te dando mais capital, você traz capital de fora, você tem uma segurança onde você toma decisões não baseadas no medo do mês que vem não poder pagar a conta, mas sim decisões daquilo que você realmente quer, daquilo que é a sua habilidade, daquilo que é a sua aptidão. Olha, obrigado, hoje eu estou saindo porque eu vou fazer o que eu realmente gosto da minha vida. E aí vem seu amigo e fala, mas como é que você vai pagar a conta no mês que vem? Você vai falar, meu amigo, não se preocupe, eu sou controlado emocionalmente. Não comprei coisas que eu não precisava, vivi abaixo do meu custo de vida, não gastei dinheiro com coisas fúteis e ajuntei, acumulei bastante. Hoje eu tenho uma renda onde ela me dá uma segurança que eu possa escolher aquilo que eu de melhor para minha vida. Então a lição aqui é você ser um cara ponderado, tá? Tentar não ser ganancioso, assim como o Richard, e tentar ter um comportamento tão bom quanto o do Ronald Reed, que foi o senhor que faleceu aos 92 anos em 2014 com 8 milhões na conta, vivendo abaixo do que ele ganhava de dinheiro, tá bom? Então, Matheus Vieira tá na área, espero ter te ajudado em alguma coisa aqui. Anote essas lições, deixa comentário, se inscreva no canal e muito obrigado por essa conversa e até a próxima. É nóis!